Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou Marcos Vinícius Ribeiro, sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui na ADNA Goiabeiras e nós trataremos hoje acerca da nossa lição de número 2, lição que tem como tema Existe Somente um Deus. Essa lição ela está na nossa revista desse trimestre que tem como tema o Decálogo, a Ética do Sinai. Durante toda a semana os irmãos ouviram os nossos áudios que a gente compartilhou acerca dos subsídios para a nossa lição. Esses áudios foram importantes porque eles foram ao longo do tempo constituindo um pensamento, foi constituindo um devocional para você e para mim mesmo também gerar base para que nós possamos dialogar, né? Mesmo você aí do outro lado da câmera, sobre essa aula, né? Sobre essa lição que é muito importante. Então nós vamos falar daí. Existe somente um Deus. Nosso texto áureo é Êxodo 20, verso 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O nosso texto bíblico básico está em Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Eu não lerei com os irmãos, mas os irmãos podem acompanhar em casa, que servirá como uma base para os irmãos entenderem sobre os mandamentos, os 10 mandamentos do Senhor. E nós temos algumas orientações. O princípio, os objetivos dessa aula é fazer com que, primeiro, você entenda porque Deus não tolera a idolatria. Que compreenda que todo ato de idolatria afronta a Deus na sua natureza. E discernir que tanto os que fazem ídolos quanto os que adoram estão sobre a ira de Deus. É importante dizer que Deus ele não precisa se autoafirmar. Deus, ele, de modo algum, ele precisa se autoafirmar. Ele não necessita de autoafirmação. Nosso Deus ele é autossuficiente. Né? Ele, por si só, ele é suficiente. Ele criou o homem com um propósito. Mesmo sendo autossuficiente, mesmo sendo extremamente suficiente, ele cria o homem com um propósito. De ser adorado, mas também de relacionar com o homem. Em todo momento você pode perceber que do Éden até aos dias de hoje, Deus vem buscando um relacionamento com o homem. Deus jamais desistiu da criação a partir do pecado. O que nos afastou de Deus em seu relacionamento foi o pecado que entrou por meio de Adão, ele nos afastou de Deus. E a partir daí, nosso relacionamento com Deus, por parte nossa, o pecado ficou, né, como uma barreira ali. Mas nós, ao abrir mão do pecado, nós podemos nos aproximar de Deus. E Deus busca isso, que nós possamos ter um relacionamento com Ele. No tópico 1, diz assim: Deus tem crédito. Se você perceber, e assim, eu quero fazer um pano de fundo aqui para os irmãos, para que vocês possam entender melhor essa lição. O povo estava há 430 anos no Egito, né, vivendo no meio de uma cultura que não era a cultura deles, em meio a um povo que não era o povo deles. E é bom dizer que esse povo egípcio, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam a outro Deus, né? E por isso, eles não conheciam a Deus. O povo hebreu não conhecia a Deus. E com isso, eles ouviam falar de Deus pela oralidade, ou seja, os antepassados iam passando para os seus descendentes acerca de Deus, acerca do que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E eles sabiam por meio da oralidade, eles não tinham um relacionamento com Deus. Deus ele entrega os 10 mandamentos para mostrar quem Ele é para aquele povo, para Ele mostrar para aquele povo quem de fato esse Deus é. Dando devido crédito por suas ações, recebendo o crédito por suas ações. E isso é muito importante. O autor aqui ele comenta assim: não havia na literatura nem culto a Deus no Egito, né? No texto bíblico, Moisés aparece como o primeiro líder dos hebreus. Estes viviam confusos em meio às crenças pagãs daquele país. Mas o povo da antiga aliança teve grandes amostras do poder do Altíssimo Deus. Um sinal disso foi as 10 pragas, né? O povo. Nós vamos ver no tópico 1.1, que é o desafio que o faraó faz a Deus, mas vocês vão ver que Deus mostra para o povo hebreu que, por mais que vocês não me conheçam, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E eu tenho o devido crédito. O crédito é todo meu, por tudo que está acontecendo, por tudo que vocês têm sido guardados no meio desse povo, durante 430 anos, escravos. Eu sou o Deus que te guarda. Né? Isso é muito importante.
a gente entender esse conceito. No tópico 1.1, o desafio de Faraó. Quando Moisés e Arão chegam para Faraó e dizem para ele assim: olha, Faraó, nós precisamos sair para adorar a Deus. Nós precisamos sair porque nós temos um Deus, o Deus dos Hebreus, e nós precisamos sair para adorar esse Deus. E aí o Faraó olha assim, e isso está em Êxodo, você pode nos acompanhar em vossas Bíblias aí na sua casa. Êxodo 5, né, a partir do verso 2, e o Faraó fala assim: quem é o Senhor cuja voz eu devo ouvir, que pode deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó não tinha ciência de que Deus nós servíamos, que o povo, na verdade, hebreu, servia. E com isso ele se escarneceu, ele falou: olha, quem que é esse Deus? Eu não conheço, eu não ouço a voz dele. Lembrando que o povo egípcio era um povo politeísta, adorava vários deuses. Eles tinham um Deus para a água, o Deus do nascimento, o Deus do deserto, eles tinham vários deuses, e nós vamos falar sobre isso na resposta de Deus. E eles tinham vários deuses e não conheciam o nosso Deus. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas 6:7 que, porém, a Bíblia adverte: não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também se fará. Ora, Faraó se escarneceu ou tirou, ou nas palavras de hoje, né, tirou um sarro, né, do nosso Deus. Mas a resposta veio de forma imediata. Ao passo que Faraó falou: quem é esse Deus? Deus ouviu e se mostrou a ele: eu sou o Deus do povo. Eu sou o Deus do povo hebreu. E a resposta vem no tópico 1.2, a resposta de Deus. Eu acho muito bonito na Bíblia, e eu acho muito bonito da postura de Deus, que Deus mostrou ao Faraó. Cada praga ela vem para desmerecer um dos deuses do Egito. Se você prestar atenção, Deus responde a Faraó com as 10 pragas. E essas pragas, elas são respondidas e cada uma vem confrontar um deus egípcio. A princípio, Ísis, a deusa do Nilo, ela que cuida do rio Nilo, ela que provém as águas do rio Nilo. E aí Deus manda que as águas sejam transformadas em sangue, mostrando que Ísis não tem poder sobre as águas. Quem é o Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há é o Deus, nosso Deus criador, né? Depois ele manda as rãs. Rã para o povo egípcio é a deusa do nascimento, é o Deus do nascimento, é aquele que cuida dos nascimentos, né? Então ele manda várias rãs, né, para afrontar essa deusa, né? Sete, que é o Deus do deserto, né? Ele foi desmascarado por Deus através dos piolhos, né? Eles causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo que era levada pelo vento, ou seja, assim como havia poeira levada no vento do deserto, Deus mandou piolhos para aquele povo. Depois, o Tachite é simbolizado pela mosca, né? E foi desmascarado pelas moscas, lá em Êxodo 8:24. Você pode acompanhar isso, está lá no capítulo 7 e 8 de Êxodo, né? Vai até, acho que o capítulo 10, explica cada praga, né? Uma praga por praga. Depois, Actor, que é a deusa do gado, né? Ela tinha uma cabeça de vaca. E Apis, o deus boi, eles foram ridicularizados pelo Senhor quando o Senhor matou todo o gado, exterminou todo o gado do povo egípcio, mostrando que o deus boi e a deusa vaca deles não tinham poder sobre a criação dos animais, assim como eles afirmavam. Nut, que é o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos. Eles acreditavam que esses dois deuses eram quem produzia e eram responsáveis pela proteção da produção deles na agricultura. E ao passo que, quando a praga dos gafanhotos vem, isso vem desmistificar, mostrando aí, se não sou eu, o Deus dos hebreus, cuidar da agricultura, cuidar de tudo o que vocês têm, vocês não são nada, não são seus deuses. Ra, o deus sol, né, não pôde trazer a luz quando o Senhor mandou as trevas sobre o Egito, né? E finalmente a morte dos primogênitos desabonou o próprio Faraó. Sabiam que o Faraó, irmão, era o deus da fertilidade. Eles acreditavam que Faraó era um deus. Então, com isso, o povo ficou abalado, ficou atemorizado com toda essa situação. Ora,
Se nossos deuses não servem de nada, quem é esse Deus? Aí Faraó reconhece quem é esse Deus. Tópico 2, irmãos. Deus estabelece o monoteísmo. Quando ele anuncia o primeiro mandamento, ele diz assim, não terá outros deuses diante de mim, né? Diante de mim, ou seja, mostra a intolerância de Deus a qualquer outra adoração. Aqui eu quero abrir um parênteses para os irmãos, e eu falei com os irmãos acerca disso no devocional. Muitas vezes nós pegamos essa passagem, ou pegamos alguns textos que relatam sobre isso, e acreditamos que a nossa adoração a outros deuses somente são aqueles deuses. Olha, eu vou pegar um Deus X, vou fazer uma imagem dele aqui de barro, e vou passar a adorar, e isso é pecado, eu não posso fazer isso. Ou eu vou pegar uma foto de um santinho Y, e vou seguir, vou começar a adorar aquele lá, e isso não pode ser feito porque é pecado. Muitas vezes em nossa caminhada cristã, nós cristãos, nós criamos nossos próprios deuses. E esses deuses podem ser diversas coisas. Pode ser um casamento, o nosso Deus pode ser um relacionamento possessivo, o nosso Deus pode ser um veículo. Olha, irmão, não rela no meu carro, não encosta no meu carro, porque meu carro, olha, eu tenho muito cuidado. Se quiser, pode encostar na minha mulher, mas no meu carro não. Irmão, Deus me livre de ter adoração a um carro. Eu sempre brinco com os irmãos que o carro tem que servir ao dono, não o dono servir ao carro. Olha, não põe o pé no meu... Eu entendo que tem que ter um zelo, né? Um bem que é uma coisa que custou um certo dinheiro, ou até mesmo custa, que muitos irmãos ainda pagam parcelas do seu veículo. Eu entendo que isso é um bem que tem um valor agregado muito alto. Irmãos, nós não podemos ter nada em nossas vidas que tome o lugar de Deus. Muitas vezes o nosso Deus, os nossos deuses é a nossa beleza, é o nosso narcisismo, né? O nosso narcisismo, meu Deus, eu estou muito bonito, olha que coisa. A gente não pode ter isso em nosso coração, né? Não estou falando com relação às pessoas se arrumarem bem, nós temos que sim cuidar da nossa beleza, mas tudo aquilo que é em excesso, né? Até o remédio em excesso ele mata. Então vamos lá para o tópico 2.1, Deus e os deuses. Então assim, eu falei para os irmãos aqui que o povo ali, eles tinham adoração a vários deuses. E ali, por exemplo, cada deus exigia um tipo de relacionamento com ele. Alguns deuses exigiam, exemplo de Moloque, eles exigiam um sacrifício de crianças como forma de adoração a ele. Então você imagina você vivendo em um meio de um povo, né, que não professa a mesma fé que você, e você ver sacrifícios de crianças, né, um infanticídio, ao seu lado. Ou você vê cultos em que a adoração a esses deuses são um relacionamento sexual. Então, assim, esse era o mundo ao qual o povo vivia. Em uma terra em que havia adoração a vários deuses. Isso fez com que Deus criasse, sim, nesse cenário nasce os mandamentos. A Jaqueline Albino falou na última aula, se você não assistiu, eu peço que você volte a algumas postagens aí da nossa igreja e acompanhe isso daí, assista, que isso vai ser muito produtivo para que você possa entender as lições doravante dessa revista. Então, foi nesse cenário, nesse contexto todo que Deus envia os mandamentos ao povo, né? Para que eles entendam e compreendam qual é o conjunto de regras que o povo deve seguir, que o povo deve entender para conhecer o Deus ao qual eles devem adorar. Tópico 2.2, uma glória exclusiva. Irmãos, eu falei aqui e quero repetir, e se isso for redundante, eu espero que seja redundante mesmo na sua mente isso. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Ele diz assim em Isaías 42, verso 8, diz assim, eu vou ler com os irmãos, eu sou o Senhor e este é o meu nome, vírgula, a minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor a imagens de esculturas. Meus irmãos, nós temos a tendência, como eu falei no início, de criar algumas coisas que acabam sendo objetos de adoração nossa, né? Aqui, Isaías cita as esculturas, no livro de Isaías está falando sobre as esculturas, e isso é um pecado que o povo tem, e o brasileiro, por uma cultura, né, oriunda
do catolicismo, ela ainda tem muito forte essa questão da adoração a imagens de santos, a imagens de santas, e criam isso, né, e tem isso na cultura irrigada. E isso, na verdade, nós aprendemos que na Bíblia nos mostra que isso não é um relacionamento com Deus. Você ter adoração a deuses, eles não são intermediadores entre você e Deus. O único mediador, o único intercessor é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. E isso a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vem referendando isso. Ela vem mostrando isso para nós. Ela vem deixando claro que isso, o nosso relacionamento, o que nos une, o que nos liga a Deus é Cristo. Porque, assim como o pecado adâmico, que eu falei no início, nos separou de Deus, nos afastou de Deus, Cristo vem, se entrega na cruz do Calvário para nos unir novamente a Deus. Para nos unir novamente a Deus. E com o sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que retirou os pecados do mundo. Ou seja, não é necessário fazer mais nada. Nós vemos o período da graça. Nós temos que somente nos entregar a Cristo, nos entregar a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nós vamos falar disso aqui mais adiante, para que nós possamos estar novamente ligados a Ele, ligados à videira. Então, meus irmãos, voltando aqui ao tópico 2.2, é uma glória exclusiva. Deus não divide a glória dele com ninguém. No tópico 2.3, o autor cita um povo exclusivo. Êxodo 34, do verso 15 ao 16. E os irmãos podem ler aí, dizendo assim, olha: para que não façais concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, e suas filhas prostituem-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. A passagem quer dizer o seguinte, olha, vocês não devem se misturar com outros povos, vocês não devem se misturar com outros povos que adoram outros deuses, para que vocês não se prostituam em meio aos deuses deles, e para que suas filhas não tomem casamento e não se prostituam com eles. Tópico 3 fala um negócio muito importante, meus irmãos. São 5 verbos importantes, que referem-se ao 3.1, que é o amor, o 3.2, o temor. E isso é importante porque esses são os princípios, né? Por mais que você pegue ali os 10 mandamentos, eles são pequenos, né? São praticamente 10 frases ali, mas bem curtas, mas que ela tem muito mais coisa ligada do que você pode imaginar. E esse é o propósito dessa lição. Existem muito mais coisas ligadas a isso do que você pode imaginar. Por mais que sejam textos curtos, se você se ater às entrelinhas de cada um deles, você vai ver que principalmente o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem, por mais que seja uma frase curta, se você pegar as entrelinhas desse texto, você vai perceber que ele tem muito mais coisas para te falar do que você possa imaginar. Então o primeiro deles é o amor, né? E eu coloquei um texto bíblico básico aí para a gente entender. O Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, eu fiz questão de grifar aí, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, significa colocar minha família, meus filhos, minha esposa, e tudo aquilo que eu tenho de relacionamento ao meu redor, abaixo de Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus acima de tudo, né? Isso pode parecer assim forte, mas é verdadeiro. É verdadeiro, você tem que amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Primeiro Deus na minha vida, depois vem sua família, aí você vai colocar o que for da sua ordem de prioridades. Cada um vai ter uma ordem de prioridades. Tópico 3.2 fala do temor, a exortação à obediência. Fiz questão até de grifar aí para os irmãos esses tópicos. Eu fiz questão de grifar para os irmãos esses tópicos. Algumas palavras das que a gente falou aí, ó. A exortação à obediência é a epígrafe do texto. E diz assim, ó: agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus, pede a ti, senão que temas o Senhor. Ou seja, o primeiro verbo, temer.
teu Deus, e que andes, olha o outro verbo aí, andar. Nós temos que temer a Deus, andar com Ele em todos os seus caminhos, amá-lo, né? Servir a Deus, né? Que é muito importante que nós também possamos servir a Deus. Isso é importantíssimo, porque eu só tenho um relacionamento de amor a partir do momento que eu vou servi-lo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, irmãos. Não é ter medo de Deus. Olha, eu temo a Deus, meu Pai, eu tenho medo de Deus. Não é esse sentimento de servir a Deus com medo, não. Você tem que servir a Deus pelo seu amor, pela sua vontade. Nós adorarmos a Deus, como a Bíblia diz e orienta, que inclusive é o tópico 3.3. Eu quero colocar um negócio importante que eu coloquei ali, que é um verso que está em Isaías 14, do 13 ao 14, e dizias assim, ó: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha só que perigo. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Nós jamais podemos usurpar ser igual a Deus. Esse foi o momento da queda do inimigo, do diabo. Ora, ele usurpou ser igual a Deus. Ele achava que ele era tão belo, tão forte, tão bom em tudo aquilo que ele fazia, que ele falou: olha, eu vou subir aos mais altos céus, acima do monte da congregação ali estarei. Que absurdo, irmãos, que absurdo. Isso, essa adoração deve ser somente a Deus, e nós não devemos usurpar em momento algum ser igual a Deus, né? Esse é um processo único e exclusivo dele. Então o diabo tentou usurpar essa adoração a Deus. Nós não devemos colocar nada entre o nosso relacionamento de adoração entre nós e Deus. Tópico 3.4, e eu já vou para o final da nossa lição, que diz assim: a confiança, né? A confiança em Deus. A Bíblia mostra, e aquele povo, né, como eu já disse, eles não conheciam a Deus. Deus se mostrou para ele e falou assim: olha, vocês podem confiar em mim, sabe por quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Êxodo 20, a partir do verso 2. Né? Deus tem o que mostrar para cada um de nós. A confiança que ele passou para o povo foi: olha, eu guardei vocês 430 anos da mão desse povo aí. Eu protegi cada um de vocês, e agora eu, o Senhor teu Deus, vos tirarei da mão do faraó, sob o domínio de faraó. E esse povo pôde confiar em Deus. Nós temos muitas vezes, irmãos, nos abalado em nossas vidas, nos abalado em nossos caminhos, abalado os nossos alicerces, em função das coisas que nos rodeiam, das situações que nos rodeiam. Mas nós temos que entregar total confiança a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que entender e compreender que Deus é soberano sobre tudo, e em suas mãos está toda a terra, tudo que nela há. Então, a nossa confiança deve estar pautada em Deus. Olha, se eu estou infectado com um vírus, eu confio em Deus, Deus vai me libertar. Se eu não estou infectado, eu confio em Deus que Ele vai me sustentar. Se eu estou empregado, é a glória de Deus, eu confio em Deus porque Ele vai me manter empregado. Se eu estou desempregado, eu confio em Deus que Ele vai me auxiliar. Se Ele não me arrumar um emprego, Ele vai proporcionar que eu seja mantido, que eu mantenha a minha família em meio às adversidades. E isso é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. E por último, e não menos importante, o nosso tópico 3.5, que trata da obediência. Né? E o autor ele fala assim, olha, eu vou abrir aspas aqui, é o que o autor diz: a bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. Fecha aspas. Então vamos lá. Eu gosto de um versículo, eu fiz questão de colocar ele aí, né? Que diz assim, ó, 1 Samuel 15, 22 fala isso, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Nós acabamos nos sacrificando pela falta de obediência. Nossa desobediência a Deus, ela enseja sobre nós algumas coisas que não são boas. Né? E eu já disse lá, olha,
o que o homem plantar, ele há de colher. Eu não planto mandioca e colho feijão. Eu não planto melancia e colho laranja. E por fim, nossa conclusão, que eu copiei na íntegra, o que o nosso irmão colocou aí, ele, de uma forma resumida, ele diz assim, olha, a crença politeísta, em vários momentos da caminhada, ela proporciona algumas dissensões, divisões. Ou seja, alguns deuses, eles acreditam em uma coisa, né? E outros deuses acreditam em outra. E os valores éticos, nunca eles vão se unificar, eles não vão ser únicos. Eles são distintos uns dos outros. Então, os ídolos acabam contradizendo outros em seus aspectos, né? Basicamente, o autor diz isso. E a única forma de ter valores morais, princípios éticos que vão acompanhar o cristão durante a sua caminhada é você tendo um único Deus, que é o Deus onipotente, onipresente, que é o Deus criador, é o Deus que fez os céus e a terra e que une os homens, né? Os seres que ele criou, estabelecendo um contato com eles nas bases do amor. Irmão, nosso Deus é um Deus de amor, ele se relaciona conosco única e exclusivamente pelo amor. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha acompanhado aí. Eu fiz um breve resumo dessa aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja conosco aí. Siga a nossa igreja nas redes sociais. Você que acompanha as redes sociais, está impossibilitado de estar aqui conosco em Cuiabá, Mato Grosso, na Igreja AD, na Goiabeiras. Mas você pode nos acompanhar aí pela internet, pelas redes sociais, acompanhando os materiais aí que a nossa igreja vem disponibilizando. Agradeço a oportunidade, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês.